Muito bem, nós estamos estudando o Evangelho de A a Z, nós estamos olhando para a Epístola aos Gálatas, como vocês sabem, e quero confessar a vocês uma coisa, assim, tem sido muito bom, pelo menos para mim, olhar minuciosamente a Epístola aos Gálatas, porque muitas vezes nós fazemos algumas leituras pueris das Sagradas Escrituras, não é verdade? A gente lê, né? Lê até mesmo devocionalmente, mas nós não lemos ela de maneira muito profunda. Então, quando a gente para estudar ponto a ponto, né, trecho a trecho das Sagradas Escrituras, a gente vai mergulhando e muito vai acrescentando ao nosso coração. Uma das coisas que tem me impactado ao estudar Gálatas e ao perceber o poder do Evangelho é que a gente tem criado uma religião diferente daquilo que Jesus colocou como os seus discípulos deveriam viver. Isso é uma verdade. Né? A gente cria regras, nós criamos tradições, que muitas vezes elas não sustentam, não são sustentadas pela palavra de Deus. Sabe? É aquela coisa assim que nós fazemos isso há tanto tempo, que nem nós não nos perguntamos o porquê. Nós perdemos a noção crítica, às vezes, né, do porquê das coisas. Nós fazemos, nós vimos aqui, nós somos presbiterianos, nós lemos o Calvino. Eu não estou falando mal do Calvino, hein, pelo amor de Deus, tá? Não vou falar mal do Calvino, das confissões de fé, pelo contrário, subscrevo todos os documentos da igreja. No entanto, as tradições muitas vezes vão nos engessando. E a gente vai criando tradição da tradição. Tradição da tradição. E a gente não pergunta o porquê. Nós só sabemos assim, nós fazemos isso há muito tempo. Há muito tempo. E quando alguém pergunta o porquê, nós nos sentimos até ofendidos. Mas se a gente olhar para dentro do nosso coração, a gente nem percebe o porquê a gente se sente tão ofendido quando alguém fala das nossas tradições. Né? Não se sabe. Eu vou contar para vocês uma coisa. Por exemplo, na minha família existe uma longa tradição de torcedores do Guarani Futebol Clube. Uma longa tradição. Ninguém se pergunta em casa o porquê nós torcemos para o Guarani Futebol Clube. Ninguém se pergunta. Você simplesmente, se você nascer na minha família, ou, né, você não, né, mas se o ser humano nascer na minha família, ele não tem opção de outro time. Não tem. Ali é predestinação, para o bem ou para o mal. Não tem opção. É uma tradição familiar. O meu pai era, o meu tio era, o meu avô torcia para o Guarani Futebol Clube e talvez dentro da tradição da família, eu não sei, mas deve ter pelo menos alguém que deve ter tido lá no início. 1912, quando o Guarani Futebol Clube foi lançado, foi fundado. Poderia ter. Minha família é natural de Campinas. É uma tradição. Ninguém se pergunta o porquê. Ninguém questiona o porquê. São tradições que são boas. Mas, às vezes, tem tradições que nos afastam da palavra de Deus. Tem tradições que nos afastam. Quando nós equivocadamente interpretamos a palavra de Deus de maneira errada. Isso acontece. Quando nós olhamos de maneira equivocada para a palavra de Deus, e era isso que estava acontecendo na igreja aos Gálatas. Eles estavam olhando de maneira equivocada para a palavra de Deus. Eles começaram a acoplar tradições ao Evangelho. E pareciam até tradições espiritualmente assim sadias. Tinha um ar de espiritualidade. Tinha um ar de piedade. No entanto, tornavam o Evangelho muito mais pesado para a vida. Tornavam o Evangelho muito mais difícil de se viver pelo Evangelho e pela graça de Deus. Era isso que estava acontecendo naquela igreja. E nós estamos estudando o principal capítulo
de tudo isso. Quando Paulo, você tem que imaginar o seguinte, Paulo está escalando uma montanha em Gálatas, ok? E o capítulo 3 é como se fosse o cume dessa montanha. O cume dessa montanha. Então deixa eu mostrar para vocês, ou situar vocês, até agora, o que nós já vimos, né, nessa montanha. Por exemplo, nós começamos com Gálatas capítulo 3, de 1 a 5, onde Paulo fundamenta a experiência que os Gálatas tiveram quando receberam o Espírito Santo. Então, se você pega Gálatas capítulo 3, de 1 a 5, você vai ver Paulo falando sobre a experiência que eles têm, que a igreja da Galácia tem com o Espírito Santo, e como essa experiência traz uma vida nova, um sopro novo sobre eles. No entanto, que Paulo vai chamar os Gálatas de louco por terem se desviado deste evangelho. Após Gálatas capítulo 3, de 1 a 5, nós olhamos para Gálatas capítulo 3, de 6 a 9. Deus prometeu abençoar o mundo por meio de Abraão e a sua descendência. E nós precisamos lembrar que Paulo está combatendo uma ramificação do cristianismo que queria voltar às doutrinas dos judeus. Então Paulo, para combater essa ramificação que estava perturbando a igreja dos Gálatas, ele fala assim, bom, deixa eu falar sobre promessa de Deus. E ele começa com a principal promessa de Deus, quando Deus vai formar o seu povo em Abraão, a partir de Abraão, e existe a promessa de que, a partir de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Ou seja, aqui tem um princípio valoroso para a espiritualidade cristã. Nós não somos abençoados para reter a bênção, porque é isso que a gente vê muito por aí, né? As igrejas dizem assim, você precisa ser o quê? Abençoado, você deseja ser abençoado, faça isso para ser abençoado, faça aquilo para ser abençoado, entre em tal campanha para ser abençoado, não sei o que para abençoado, 7 dias de jejum para ser abençoado e tal, e tem tantas coisas, enfim. Mas a bênção é para mim, a bênção é para o eu. E quando nós olhamos então para aquilo que Deus chama Abraão para ser, Deus chama Abraão para ser abençoado, mas a bênção não pode parar nele. Ele é abençoado para abençoar outras pessoas. E isso faz parte da espiritualidade cristã, e Paulo está demonstrando isso. Paulo está demonstrando que Deus chamou Abraão para abençoar todas as nações. Todas as nações. Sem discriminação. Sem olhar crítico. Continuando, nós olhamos então Gálatas capítulo 3, de 10 a 14. A lei que Deus deu à descendência de Abraão bloqueou o fluxo dessa bênção. E a gente percebeu então que a lei, ela vai nos despir. A lei, ela vem para nos despir. E a gente já vai falar disso. A lei, ela vem para nos julgar, ela vem para discernir o nosso coração, para trazer discernimento. Hoje pela manhã, nós trabalhamos Gálatas capítulo 3, de 15 a 18. Deus demonstra a sua promessa, que a graça precede a lei e a fundamenta. Ou seja, quando nós olhamos hoje para o texto de Gálatas de 15 a 18, nós percebemos o quê? Que antes de Deus dar a lei, Deus deu uma promessa. E a promessa, então, ela precede a lei e ela fundamenta a lei. Ou seja, se você retirar a promessa de Deus a Abraão, você não tem a lei. A lei não serve para absolutamente nada. A lei só tem sentido porque existe uma promessa. Diante disso, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3 e a gente vai ler do 19 ao 22. Só para você se situar. E o apóstolo diz assim, perceba, qual era então o propósito da lei? A grande pergunta que está sendo... O Paulo está o tempo todo tentando demonstrar para os Gálatas que a lei ela é importante, no entanto, limitada.
Ela é importante. A lei, ela tem o seu lugar dentro da história da revelação. A lei, ela é importante, ela é tão importante porque em Mateus capítulo 6, Jesus ele faz a reinterpretação da lei no Sermão do Monte. Então a lei ela não deixa de existir. Jesus ele veio dizer, eu vim cumprir a lei e o quê? E os profetas. O que deixa de existir a partir do sacrifício de Cristo Jesus não é a lei moral, é a lei sacrificial. É a lei do templo. Nós nos tornamos o templo do Espírito. Nós não precisamos ir ao templo. Nós somos o templo. Hoje pela manhã, se você não estava por aqui, você precisa acessar o nosso podcast para entender o que eu estou falando agora. Mas uma das coisas que você precisa entender é que em Cristo Jesus, os lugares santos não existem mais, porque o lugar santo somos nós. O templo do Espírito é você. Esse lugar aqui, esse púlpito não é santo, essa mesa aqui não é santa. Eu sei. A gente acha que a mesa é santa, porque a mesa da Santa Ceia, ela foi doada pelo irmãozinho, não sei o quê, bababá, bababá, bababá. E quando alguém fala de mudar a mesa da Santa Ceia, a gente quase perde o coração. Porque a gente acha que essa mesa é santa. Ela faz parte o quê? Da tradição. E a gente acha que não vai existir mais igreja se a mesa for mudada de lugar. No entanto, ela não é. Ela não é. E olha, fique tranquilo você aí, porque eu não estou pretendendo mudar a mesa, tá? Fique em paz, você. Não estou pretendendo mudar o púlpito, pelo menos por enquanto está tudo no seu devido lugar. Mas uma coisa que você precisa pensar é que, através de Cristo Jesus, essas coisas ao qual nós consideramos santas, já não são mais, porque santos somos nós. Não é a mesa, não é o lugar, não é o templo que é selado pelo Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito no sacrifício de Cristo Jesus. E isso precisa entrar no nosso coração. Então, quando Paulo ele vem discutindo o tempo todo, dizendo, vocês vivem pelo Espírito, vocês vivem pela fé, a lei ela tem o seu lugar, mas ela não é mais primordial. A lei ela era um tutor, a lei ela era um meio de Deus moldar o povo. Mas agora quem está moldando o povo não é mais a lei, mas é o próprio Espírito de Deus que habita no meio do povo. Então Paulo chega a este momento do texto dizendo, ok, para que serve a lei então? E daí ele continua dizendo, veja só, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceber vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Paulo, então, ele vai começar, a partir deste momento, então nós vamos entrar, hoje à noite, no próximo domingo pela manhã, discutindo isso aqui. Afinal de contas, por que a lei? Se nós vivemos pelo Espírito, se o Espírito agora está moldando os nossos corações, se a lei que nós cumprimos não é mais a lei do Antigo Testamento, mas é a lei interpretada a partir de Cristo Jesus. É a lei a partir da ótica do Cristo. Então, por que a lei? Ou para que ela serve? Veja, uma das coisas que nós podemos começar a construir é o seguinte. A lei é o mal necessário. É o caos que revela a bondade de Deus. Veja o que o texto que nós acabamos de ler, ele diz. Nós temos o centro aqui. Qual é o motivo da lei? E Paulo já vai de cara
nos demonstrar isso. A lei, ela foi dada, ela foi acrescentada. Ela é um anexo. Ela foi acrescentada. Ela é um anexo. Então você tem a promessa, perceba, Paulo até agora está trabalhando sobre a promessa que Deus faz ao seu povo, e agora ele está dizendo, olha, essa lei que nós temos, ela foi acrescentada, ela foi anexada, por causa da o quê? Das transgressões. Está aqui o motivo da lei. O motivo da lei são as nossas transgressões. E uma das coisas que talvez a gente tenha maior dificuldade dentro desse mundo pós-moderno, do evangelicalismo brasileiro, é falar sobre pecado. Caiu em desuso, né? Pode ser politicamente não correto a gente falar que existem pecados que nós precisamos combater. Porque afinal de contas, o politicamente correto diz o quê? A vida é minha e pouco te importa o que eu faço com a minha vida. São minhas decisões. Por exemplo, o movimento feminista, ele tem um mote que talvez traduza a filosofia pós-moderna sobre moralidade. Meu corpo, minhas regras. Mas daí vem a espiritualidade cristã e diz, seu corpo, suas regras, não. Seu corpo, regras de quem? De Deus. E agora? Como que a gente encaixa isso? Como a gente vive nessa tensão? A tensão que nós estamos inseridos numa cultura que diz, meu corpo, minhas regras, meus pensamentos, minha filosofia, meu casamento, meus filhos, meu casamento, eu vivo o meu casamento da forma que eu quero, meus filhos eu educo da forma que eu quero, da forma que eu acho melhor. Meus relacionamentos, eu vivo os meus relacionamentos não à luz daquilo que Jesus nos ensina na sua ética no Sermão do Monte. Nós vivemos os nossos relacionamentos a partir daquilo que eu acredito que é melhor para os meus relacionamentos. Para que serve a lei? Para confrontar as nossas o quê? Transgressões. É o que Paulo está trabalhando. Paulo está mostrando, então, a importância da lei. Veja, o propósito da lei não é preventivo. Não é preventivo. Você pode olhar para a lei e falar, não, Deus está com medo que o povo saia do caminho, então ele coloca um monte de leis para que o povo ande no caminho. Isso seria uma ação preventiva de Deus. Mas a teologia reformada não vê a lei como preventiva. A teologia reformada vê a lei como provocativa. Como uma ação provocativa de Deus. Deixa eu te mostrar como isso acontece. Dentro da teologia reformada, existe um negócio chamado graça comum. Por exemplo, nós vemos isso no texto de Eclesiastes. E Deus colocou no coração do homem o anseio pelo quê? Pela eternidade. Está lá no Eclesiastes. Deus coloca no meu e no seu coração o anseio por algo que nós não conhecemos. Pela eternidade. A graça comum diz também que apesar da nossa desconexão com Deus, nós ainda temos as digitais de Deus no nosso caráter. Então, apesar do nosso pecado, apesar da nossa transgressão, nós conseguimos, de alguma forma, identificar aquilo que é bom e aquilo que é belo. Aquilo que é bom é aquilo que é belo. Então, você pode perceber que na nossa cultura, pessoas que não conhecem a graça, a misericórdia e o amor de Deus, produzem coisas boas e coisas belas. Coisas boas e coisas belas. Você vai em um museu de arte e você vê coisas belas. Você vê as invenções do século 21 e você vê coisas boas. Vê coisas maravilhosas.
Né? Imagina o que seria da nossa vida sem a máquina de lavar roupa. Já pensou? Que tristeza? Não seria uma tristeza? Virou tão comum para a gente, mas seria uma tristeza. Imagina a nossa vida sem o telefone celular. Você consegue lembrar como era a sua vida sem o telefone celular? Você não se lembra. Percebeu? Você não se lembra, porque isso já foi aclopado. Aclopado? Como que é? Exatamente. O fato é que isso faz parte já. E a gente não sabe se as pessoas que inventaram essas coisas boas na nossa cultura são discípulas de Cristo Jesus ou não. O fato é que Tiago vai dizer que todo dom perfeito, que toda dádiva, que toda coisa bela e boa nasce e desce do Pai das luzes. É dádiva de Deus. Então perceba, mesmo quem está em desconexão com Deus, tem em si uma lei moral. Ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Tanto não é perfeita, que ela é transgredida diariamente por causa do pecado. Mas existe essa batalha dentro de todo mundo. Assim como existe essa batalha dentro de você. Existe essa batalha dentro de todo mundo. O fato de quebrar a lei nos traz uma angústia. É certo que depois que nós quebramos a lei e nós experimentamos do pecado, essa angústia começa a ser cauterizada. Mas até aquilo acontecer pela primeira vez, você tem uma certa angústia. Essa angústia que você sente em quebrar a lei de Deus, ou em quebrar, ou fazer algo que é reprovado socialmente, é uma lei moral que Deus colocou no nosso coração. Então veja, nós conhecemos exatamente aquilo que é bom e aquilo que é belo, independente se nós somos discípulos de Jesus ou não. Então nós entendemos o que é transgressão. As pessoas sabem o que é pecado. Porque, perceba, mesmo que todo mundo faça aquilo que é errado, o errado continua sendo o quê? Errado. Mesmo que todo mundo faça o errado em algumas pessoas continuam criando o quê? Indignação. Indignação. Basta você olhar para a nossa cultura. Basta você... Nem todo político... A gente precisa separar. Nem todo político é ladrão. Ok? Ou nem todo político é corrupto, melhor dizendo. Mas boa parte dos políticos, né, de alguma forma são corruptos. Ok? Mas isso não isenta. A gente se indigna com a corrupção ainda, percebem? A gente sabe que os políticos que estão, muitas vezes, no poder, eles estão no poder para não beneficiar o povo. Eles estão no poder para beneficiar a si mesmos. Mas mesmo assim, a gente ainda fica indignado com as coisas que eles fazem. E isso é independente. É independente se você tem um relacionamento com Cristo ou não. Então, veja, Paulo está dizendo que o propósito da lei não é preventivo, mas ele é provocativo, ele é para demonstrar o nosso pecado. Tanto é verdade que nós podemos olhar para Romanos capítulo 7, no verso 7, que ele vai dizer o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia, perceba, olha só o que Paulo está dizendo, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. A lei me indica, a lei provoca os meus sentidos, o meu coração, para eu entender o que é errado. É isso que Paulo está dizendo. Tanto é verdade que o Lutero concorda comigo quando ele vai dizer o seguinte: a verdadeira função e o principal,
principal e correto uso da lei é revelar ao homem o seu pecado, cegueira, miséria, iniquidade, ignorância, ódio e desprezo de Deus, morte, inferno, juízo e a muito merecida da ira de Deus. Ou seja, olha, a lei, a função principal da lei é provocar o nosso coração. A lei não é preventiva. Ou seja, nós só descobrimos que nós pecamos mediante o quê? Mediante a lei. Diante disso, perceba então quais são os efeitos. Primeiro, a lei revela aos filhos de Deus o seu caráter santo. A lei vai revelar quanto Deus é santo, quanto Deus é bondoso, quanto Deus é misericordioso. Basta você olhar para a lei do Antigo Testamento e você vai perceber quanto Deus é justo. Por exemplo, existe uma lei no Antigo Testamento que é a lei do perdão das dívidas. No ano do jubileu, todas as dívidas seriam o quê? Perdoadas. Isso se chama o quê? Justiça social. A justiça social não vem entre guerras de classes. Porque algumas filosofias modernas dizem que a justiça vem entre as guerras de classe. Você precisa guerrear. Na verdade, a palavra de Deus diz que você precisa perdoar. Perdoar. Então, diante da palavra de Deus, o mais importante é o perdão. O perdão das dívidas. Perceberam? A nossa cultura diz guerra de classes. A palavra de Deus diz, perdoe as dívidas. Perdoe a dívida do trabalhador, perdoe a dívida. Então, a ideia principal no ano do jubileu, dentro do povo de Israel, seria que todos seriam perdoados. Os escravos seriam o quê? Libertos. Aqueles que estavam com dívidas no banco seriam zeradas. Abririam mão, devolveriam as terras. As pessoas experimentariam, então, diante do perdão das suas próprias dívidas, aquilo que nós conhecemos como o quê? Graça. Graça. Veja, porque só quem já teve a dívida perdoada sabe o que significa graça. Não é verdade? Só quando alguém fala, se você está devendo para alguém, o seu sonho é que essa pessoa chegue para você, não, sua dívida está perdoada. E você fala, na verdade, é um negócio assim. Perdão é uma coisa tão libertadora, que ela é um dos principais atos da lei do Antigo Testamento. Porque o perdão revela a graça. Quando nós olhamos para a lei, nós vamos perceber então o caráter santo de Deus. Quando nós olhamos para a lei, ela destina-se principalmente a conter o pecado e evitar que ele se agrave. A lei, ela tenta, ela é provocativa, mas nessa provocação ela está demonstrando que o seu coração é pecador e você precisa refrear os seus desejos. A lei também, ela serve, ou ela revela a natureza insidiosa do pecado. Seu poder de controlar e confundir, dominar e enganar. E por isso que Paulo vai dizer transgressões. Transgressões. A gente não entende, talvez, a profundidade da palavra transgressão. Porque talvez na nossa cultura a gente seja uma cultura de transgressores. Então a gente não consegue entender o quanto isso afeta, aflige e toma o coração de Deus. A ideia de transgressão aqui é a ideia de quebra de confiança. Principalmente. A ideia de transgressão é a ideia de quebra.
eu não sei se eu já falei para vocês, mas no inglês ela tem a palavra quebrar, o broken, né? Ele tem uma ideia de estilhaçado. A ideia de transgressão é a ideia de estilhaçar. Estilhaçar um vidro. Deixa eu te falar, em casa, a gente tem ainda... Em casa não tem mais copo de vidro. Se você for em casa, e a minha casa está aberta para todos vocês, basta você ligar, porque geralmente eu não estou em casa, mas se você quiser tomar um café em casa, só ligar e colar lá, que o café eu garanto, ok? Mas vai ter uma coisa, você vai tomar o café numa caneca. Mas numa caneca mesmo, porque tanto as xícaras de cafezinho, deve ter 3 hoje em casa. E os copos foram-se todos. E eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu só vou comprar copos novos depois que os meus filhos tiverem 18 anos de idade. Porque daí eu sei que não vão mais quebrar copo nenhum. Porque eu já comprei milhares de copos. Né? Então eu não vou comprar copo. Tem caneca. É caneca hard, sabe? Caneca inquebrável. Coisas inquebráveis tem em casa. Tenho 3 crianças, então as coisas têm que ser inquebráveis. Né? Inquebráveis. Bom, mas em casa ainda sobrou alguns cristais. E um dia desses, eu falei para cá, vamos tomar um vinho? Vamos tomar um vinho? Um suco de uva? Vinho. Porque o vinho é da uva, não é? Então tá. Vamos tomar um vinho, comer um queijo. Vamos aqui, né, conversar. Vamos pôr a criançada para dormir. E vamos conversar. Não pense besteira você não. Era só mesmo para tomar um vinho. Porque depois que é pai de 3, tempo para conversar é nas madrugadas. Tempo para estudar é nas madrugadas. Você não tem noção. Você não tem noção. Daí a gente tomou o nosso vinho. E uma das poucas coisas que nós temos são os nossos cristais. Por quê? Porque as crianças não tocam. Eles ficam escondidos. Ficam escondidos. Daí a gente toma o vinho na nossa taça de cristal e a gente já lava e guarda, porque nós não queremos perdê-las. Mas nesse dia teve um desastre. Uma das taças quebrou. E quando o cristal quebra, não tem santo que te ajude. Ele estilhaça. É ou não é? Ele estilhaça todo. Acabou. Você pode pensar assim, vou colar. Com dor no coração, vou colar aqui. Senhor, nunca mais vou ter esse negócio. Mas não dá para colar. Porque foi o quê? Estilhaçado. O que o pecado, o que é transgressão? Transgressão é estilhaçar os princípios e a confiança que Deus deu a nós. Isso é transgressão. Quando a Bíblia fala de pecado, ela está falando desse negócio que não é um ato. Sabe, porque o nosso erro como crente é achar que o pecado é um ato. É um ato, assim. É também, mas não é o ato. O ato faz parte de algo muito maior. Muito maior. O pecado é muito maior. O pecado não tem conserto, gente. É que nem o cristal quebrado. Não tem conserto. Não tem como você colar o cristal, assim como não tem como você colar as suas transgressões. Não tem. E a lei, ela serve exatamente para isso, para mostrar para você que não existe a possibilidade de você colar as suas transgressões por você mesmo. Porque a nossa tentativa humana é colar as transgressões por nós mesmos. É ou não é? É. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Adão e Eva, nossos primeiros pais, estavam lá, lindos e belos, no Éden. Já imaginou o Éden, cara? Eu tenho uma vontade de bater em Adão toda vez que eu falo desse texto.
Toda vez que eu falo desse texto, eu tenho vontade... Por isso que eu não prego o Gênesis. Perceberam que eu não prego muito esse Gênesis, não, porque eu tenho vontade de bater no Adão. Eu peco. Toda vez eu tenho vontade de bater no Adão. Mas é o seguinte. Estão lá os nossos primeiros pais, na eternidade, no negócio maravilhoso, que a nossa mente não consegue chegar. Não consegue. E eles transgridem a lei. A única lei que eles tinham. Eles tinham uma única lei. Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não comam desse fruto. Porque no dia que você comer desse fruto, certamente vocês, o quê? Morrerão. Uau! A única coisa que eles precisavam fazer era não comer. Eles comeram. Os olhos deles se abriram. Eles ganharam a consciência somente do mal, porque o bem eles já conheciam. Você não entendeu o negócio. Eles já conheciam o bem, eles ganharam a consciência do mal. E quando eles ganharam a consciência do mal, o que eles fazem para esconder a sua nudez? Eles pegam o quê? Folhas de parreira. Eles pegam umas folhinhas para esconder a sua transgressão. Dá para esconder a nossa transgressão com folhas de parreira? Essa é a nossa tentativa humana de acertar as coisas. Dá para se proteger porque eles queriam se proteger. Eles viram que estavam nus e queriam proteger os seus corpos. Eles queriam segurança, porque eles tinham toda a segurança do mundo. Eles perderam a segurança, toda a segurança que eles tinham, eles perderam. Eles tinham todo o cuidado do mundo. Tudo aquilo que nós desejamos, segurança, amor, cuidado, eles eram completos. E por causa dessa escolha, eles se tornaram incompletos. Para tentar reverter a sua, agora, incompletude, o que eles fazem? Pegam umas folhinhas. Isso resolve a transgressão deles? Assim, sou eu e você tentando consertar o cristal quebrado. É desse jeito. A gente bota uns tapa-buraco lá e a gente tenta dar um jeito. Mas nunca dá certo. Sempre dá errado, sempre quebra. Então perceba, quando Paulo está dizendo que isso é uma transgressão, ele está falando dessa profundidade. Do quanto o pecado afetou as nossas vidas. Do quanto o pecado alterou os nossos corações. E de como nós então precisamos da graça de Deus. Para que serve a lei? A lei serve para mostrar o quanto o pecado afetou a sua vida. Para isso serve a lei. Uma segunda coisa, então, que Paulo coloca, e é importante a gente entender, é o seguinte: o seu relacionamento com Deus não deve ter intermediários. E olha o que o texto está dizendo. A lei foi promulgada por meio de anjos, intermediários, né? Porque no final do texto lá no primeiro texto do Sinai, quando Moisés recebe as tábuas, a gente não tem o relato de anjos. Mas quando Moisés está se despedindo no final do texto, né, do livro, ele fala sobre, né, ter recebido de anjos. Então, assim, Paulo está usando essa tradição, ok? Então ele fala assim, olha, quando a lei foi promulgada, foi por meio de anjos, não pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. O que Paulo está dizendo aqui? Que a nossa incredulidade, religiosa, que em nossa incredulidade religiosa nós precisamos e concebemos mediadores. Já parou para pensar que a nossa espiritualidade é assim? É uma espiritualidade que concebe mediadores? Veja só. Já falei para vocês, eu não tenho problema de orar por ninguém. Mas eu confio que a minha oração não é mais forte que a sua.
Mas as pessoas têm a mania de achar que a oração do pastor é melhor do que a dos outros. Não é? Pastor, eu preciso que você vá orar por mim lá. Eu vou, não tenho problema. Eu estou dizendo sério, eu vou. Não fico chateado, não é um desabafo, não tem problema nenhum. Mas eu quero corrigir o seu pensamento. É só isso que eu quero fazer nessa noite. Se você precisar, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Não tem problema nenhum. Dito isso, a minha oração não é mais forte do que a sua oração. A minha oração não chega primeiro no trono de Deus porque eu sou pastor. A minha oração não tem diferença nenhuma, mas nós adoramos ter mediadores. Nós adoramos ter mediadores para a nossa espiritualidade. Nós adoramos ter mediadores para a nossa felicidade. Mediadores para a nossa felicidade. Nós achamos que tendo algumas coisas, nós seremos mais felizes. O que nós fazemos? Criamos mediadores. Nós achamos que pessoas podem trazer a felicidade que só Jesus pode nos dar. Que só Jesus pode nos dar. Nós achamos que um relacionamento pode trazer redenção para a nossa vida. Achamos. Né? Converso com os adolescentes, né? Os adolescentes desesperados para namorar. Já viu adolescente desesperado para namorar? Eu já vi um monte. Claro, desesperado. Fica lá ouvindo música sertaneja, né? Achando que a vida, né, vai acabar no amor do cara. Mal sabe ele que é uma tristeza, né? Ele acha que aquilo é um mediador. Estou falando sério, gente. A pessoa olha para o relacionamento com uma outra pessoa e diz o seguinte: isso aqui vai me trazer redenção. E não vai. Não vai. Coisas, pessoas, pastores, religião, culto. Eu vou naquele culto porque aquele culto é abençoado. Eu já fiz isso. Eu era membro da igreja presbiteriana do Jardim Conceição. Cresci nessa igreja. Amo essa igreja. Foi a igreja que me enviou para o seminário. Mas eu tenho que confessar para vocês. Lá em Campinas tinha uma igreja grandona chamada Nazareno. Eu não sei se tem Nazareno aqui em Sorocaba, mas lá em Campinas tinha uma igreja lá. Tinham 6 mil membros a igreja. E o culto da segunda-feira, gente boa, era o culto do reteté. Sabe? O culto do Canto the Fire. Pegue o fogo. Negócio maluco. Adolescente, achando que isso ia trazer o quê? Redenção. A gente olha para essas coisas e acha que isso vai trazer redenção. Mas não traz. Pode trazer uma certa emoção na hora, né? Uma galera adorando, música alta, né? Um brado de línguas estranhas aqui e ali, você fica até arrepiado, o ar-condicionado na sua nuca, essa coisa toda muda você. Mas a verdade é que não traz redenção. Nós buscamos esses mediadores para a nossa vida. Qual é o problema disso? O problema disso é que o único e perfeito mediador é Cristo. Hebreus vai nos dar isso. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. Alguns desconfiam que é o apóstolo Paulo. Eu não vou me arriscar. No entanto, perceba o que ele está dizendo no verso de número 8. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Ele está falando de quem? Dos sacerdotes. Ele está falando da antiga lei, da antiga aliança. Assim como também a aliança da qual ele é o mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse. Daí o texto vai citar lá o texto de Jeremias. Ele vai dizer o seguinte: então
Chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tornei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Deus deu toda a condição do povo permanecer fiel à aliança, mas por causa da corrupção do coração deles, eles não permaneceram. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Como que Deus faz isso hoje? Através do Espírito Santo dele. Essa é a aliança perfeita que Deus está construindo. Perceba, não existe mais mediadores. Porque o autor de Hebreus, ele está falando dos mediadores, que era o templo, que era os pergaminhos, que era a arca da aliança, ou que era os sacrifícios. E agora o texto está dizendo, não existe mais mediadores. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo escrita em mim. A palavra de Deus está sendo escrita na minha mente, no meu coração. Daí ele continua. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não haverá mais o quê? Mediadores. Não haverá mais. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque o Senhor vai estar no coração de cada um daqueles que são chamados segundo o nome de Cristo Jesus. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Você não precisa absolutamente mais nada, porque Cristo é suficiente. É o que o texto de Hebreus está dizendo. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos de algo. Nós criamos mediadores, nós concebemos mediadores, mas todos esses mediadores que nós concebemos falharão. Falharão um atrás do outro, porque um atrás do outro falharam. Na antiga aliança, os mediadores do povo falharam. Os sacerdotes eles foram infiéis, os profetas foram infiéis. Por isso então que Deus envia o seu próprio Filho. Aquele que não falhou, aquele que se tornou pecado por nós, aquele que assumiu as nossas transgressões, aquele que se torna o perfeito mediador, como diz Paulo em 1 Timóteo. E o Cristo é o próprio Deus encarnado, ou seja, nós não precisamos mais de ninguém. Terceiro e último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. A lei não pode fornecer a você a motivação para fazer o que é certo. A lei não pode fornecer a você a motivação para fazer o que é certo. Então, a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceber vida, certamente a justiça viria da lei. E daí, a parte forte desse texto. Se tivesse uma lei que pudesse conceber vida, a ideia de conceber vida aqui é a ideia de concepção mesmo, daquilo que não existe vem a existir. É a ideia do nascimento. Aquilo que não existia é formado de maneira misteriosa no ventre da mulher, e essa é a ideia do autor. Perceba, a lei não pode fazer isso. A lei não pode criar vida. A lei não pode dar a você motivação para o certo. Porque a lei vai acusar aquilo que está errado no seu coração. Você precisa de outra coisa.
Você precisa de outro alguém. Entendeu? Então, por isso que o texto vai nos mostrar essa verdade. Veja, se observar regras pudesse trazer vida para nós já teríamos obtido. Se as regras pudessem nos dar verdadeira vida em Cristo Jesus, essas regras já teriam obtido resultado para nós. Ou melhor, já haveria o céu na terra. Mas isso não acontece. Perceba, no Evangelho de João, Jesus ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crer em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. E aqui tem uma das coisas mais bonitas que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Jesus é o pão da vida. E tem um sentido aqui, para o povo judeu, porque o maná se tornou o pão que desce do céu, o pão da vida, que sustentou o povo no meio do deserto. Existe esse sentido aqui. Mas existe também o sentido existencial. O pão, como um dos alimentos mais básicos da cultura do Oriente Próximo. O pão como aquela coisa que é quase que ordinária, mas é presente no cardápio de cada pessoa. Esse pão da vida que traz o sustento, que dá o sentido. É esse pão da vida que Jesus está oferecendo a você. E perceba, ele está dizendo, você nunca mais terá o quê? Fome. Você sabe por que nós criamos regras? Nós nos apegamos à religiosidade? Porque nós temos fome. Nós temos fome de Deus. Nós temos fome existencial, sentido existencial. Por isso nós fazemos isso. Daí Jesus está dizendo o seguinte: a única coisa que pode aplacar a sua fome não são os mediadores que você criou na sua vida. A única coisa que pode aplacar a sua fome sou eu. Diante disso, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça. E a perguntar para o seu coração, quais são os seus mediadores? Quais são os mediadores que você criou e concebeu? Que ao invés de aplacarem a sua fome, estão criando mais fome no seu coração. Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor derrame da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, ó Deus. Muitas vezes, Deus, nós queremos dar o nosso jeito. Nós queremos colar, ó Deus, as nossas transgressões. Nós queremos consertar o cristal quebrado, Pai. E não há possibilidade para isso, Senhor. Somente Jesus, somente a graça, somente o amor de Deus pode consertar aquilo que está errado no nosso coração. Somente o Teu Santo Espírito pode criar a motivação, o desejo certo.
E nessa noite, Pai, nós estamos te pedindo que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor trabalhe os nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, e nós colocamos, te pedimos perdão, porque mesmo tendo o mediador perfeito, o próprio Deus encarnado, o Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ainda assim nós criamos e concebemos outros mediadores. Mediadores que falham, que não trazem o alívio e o descanso que nós tanto almejamos, que criam mais fome existencial do que a aplacam. Neste momento, Senhor, nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito preencha, inunde, superabunde em nosso coração, Senhor, nos nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Amém. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Pela adoração, pelos textos lidos, pela palavra. Muito obrigado a Deus, porque foi uma noite gloriosa, aonde o teu Santo Espírito ministrou aos nossos corações em todos os momentos. Nós te louvamos, ó Deus, por isso. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.